Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra, vamos meditar, depois nós vamos orar no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Flávio, sou discípulo do nosso pastor Fernando, da nossa pastora Adriane, sou pastor auxiliar aqui no ministério. Todos encontraram? Glória a Deus. Então diz assim a palavra: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Anunciava-lhes a palavra. Versículo 3: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Pai, no nome de Jesus, nós acabamos de ler, Senhor, a tua palavra. Cremos que a tua palavra é verdade, Senhor. A tua palavra é a nossa única regra de fé e prática, Senhor. Meu Deus, muito obrigado pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Muito obrigado porque esta palavra, Senhor, subsiste há tantos milhares de anos, e hoje, Senhor, nós temos ela em nossas mãos. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, Senhor, obrigado pelo teu cuidado. Espírito Santo, nós te pedimos, ajuda-nos nesta noite. Senhor, abre o nosso entendimento nesta noite para a tua palavra. Fala conosco, pois nós queremos ouvir a tua voz nesta noite. Não saímos da nossa casa, Senhor, à toa, não saímos da nossa casa em vão. Nós queremos sair daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor falou conosco. Nós queremos sair daqui nesta noite, Senhor, com a certeza desta palavra rema em nossos corações, e colocá-la em prática hoje ainda, Senhor, para que se manifeste o poder desta palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, desde já repreendemos todo o mal, repreendemos toda ação maligna, os pensamentos contrários, a dúvida, a incredulidade, nós repreendemos das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo.
meu Deus, e declaramos: o nosso coração é terra fértil nesta noite, Senhor, para a tua palavra, que é a semente, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor Deus colocou no meu coração como tema para hoje algo muito simples: levante-se. É o tema que o Senhor Deus colocou para eu ministrar hoje ao coração da igreja e também ser ministrado em nome de Jesus. Vamos repetir isso, diga assim: levante-se. Você está falando para quem está do seu lado te ouvindo, está falando para você mesmo. Vamos dizer mais uma vez, diga: levante-se. Aleluia. Antes de entrar nesse texto e a gente aprender aqui com essa palavra, irmãos, é muito importante nós nos lembrarmos. Hoje nós comemoramos dia 31 de outubro, né? O dia da Reforma Protestante, e isso é muito importante para nós, irmãos. A Reforma Protestante mudou o rumo da cristandade, do cristianismo. A Reforma Protestante, nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, com essa liberdade que nós temos hoje de meditar na palavra e ler ela no nosso idioma. E mais do que isso, hoje é um privilégio tão grande que nós temos ela no nosso idioma, e dentro do nosso idioma nós temos, sei lá, 10, 15 versões de traduções da Bíblia só no nosso idioma português. Irmãos, isso é algo extraordinário. Só isso já era suficiente para nós estarmos nesse culto hoje, glorificando a Deus, adorando a Deus, agradecendo a Deus. São mais de 3.000 anos, irmãos, que esta palavra começou a ser escrita para as nossas vidas, para nos conduzir. Irmãos, já parou para pensar nisso? Mais de 3.000 anos, e hoje nós temos as Escrituras nas nossas mãos. Que privilégio! Nós temos nas nossas mãos ela aqui em papel, nós temos nas nossas mãos ela virtual, né, ela digital, nos nossos celulares. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Sabe por quê, irmãos? Porque a própria Escritura diz que a fé, ela só vem ao ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se Deus não tivesse guardado, irmãos, durante séculos esta palavra, o que será que nós estaríamos ouvindo hoje, para que a nossa fé fosse alimentada, para que nós pudéssemos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, crescer em fé? Se Deus não tivesse guardado essa palavra para hoje nós estarmos aqui. E um dos temas fortes da Reforma Protestante, irmãos, é o seguinte tema: somente as Escrituras. Era um dos 5 solos, né? Somente as Escrituras. A única regra de fé e prática para nós protestantes é as Escrituras. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que a tradição diz, não é o que os nossos irmãos que viveram há 1000 anos atrás disseram. Não, somente o que diz as Escrituras é a nossa regra de fé e prática. Então eu não poderia deixar de lembrar hoje, nesse dia que nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Foi uma vitória conquistada nesse marco, né? Em 1517, se a gente vai enganar, 1512 ou 17, eu esqueci aqui agora. Então, com Martim Lutero, mas na verdade vários outros reformadores já haviam começado, mas ficou marcado com Martim Lutero. Então,
é uma conquista nossa. Hoje estarmos aqui meditando na palavra de Deus. Isso é fruto da reforma protestante. Somente as Escrituras. Você pode erguer bem alto aí as Escrituras, você que está com sua Bíblia na mão. Levanta bem alto, mas levanta com cara de vencedor. Levanta ela aí com cara de que quem entendeu isso, você tem uma preciosidade em tuas mãos. Isso é pérola de grande valor, irmãos. As Escrituras sagradas. Isso aqui é vida, isso aqui traz alimento para nós, isso aqui traz alegria para nós, isso aqui traz esperança para nós. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, no momento mais difícil da minha vida, quando eu meditava nas Escrituras, a minha vida foi transformada. O salmista no Salmo 119, ele diz, se não fosse a tua lei, Davi dizendo, se não fosse a tua lei, há muito eu já teria sido destruído. É alguém que entende a importância das Escrituras para a sua vida. Aquele que não medita nas Escrituras, ele infelizmente é uma pessoa fraca, ele não resiste às tempestades da vida. Então, voltando para as Escrituras, Marcos capítulo 2, nessa história aqui, irmãos, de cura, nessa história de libertação, nessa história de milagre aqui, em Marcos no capítulo 2, nós vemos aqui Jesus, mais uma vez, ensinando para uma grande multidão, e nesse ensinamento, de repente algo surpreende o Senhor Jesus. 4 homens trazendo em cima de uma maca um homem enfermo, coxo, um homem paralítico. E esses homens então, devido à dificuldade de chegar até Jesus, eles passam com esse moço por cima do telhado. E então chegam então até o Senhor Jesus Cristo. E quero começar com essa mensagem. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que aquelas pessoas que não têm a revelação de Deus, aquelas pessoas que querem apenas viver uma vida de religião, elas não conseguem ter clareza de quem Cristo é. Diz a Bíblia que enquanto Jesus estava ali ensinando e declarando tudo aquilo e fazendo esses milagres, os escribas estavam observando Jesus, e eles começaram então a falar entre si e dizer: quem esse homem pensa que é? Quem ele pensa que é quando ele declara: estão perdoados os teus pecados? Por acaso ele está pensando que ele é Deus? Porque somente Deus pode perdoar pecados. E aí, quando Jesus, então, sabendo Jesus a intenção do coração deles e o que eles estavam ali cochichando entre si, declarando entre si, Jesus então percebe que eles estavam colocando em dúvida quem era Jesus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos, irmãos, tem que estar muito claro em nossos corações quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Jesus não foi apenas um grande mártir que pisou aqui nessa terra. Jesus não foi apenas um grande revolucionário que conseguiu dividir a história da humanidade em duas, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, irmãos, quando ele pisou aqui nessa terra, e Jesus não era apenas um profeta, como muitos costumam dizer, não, ele é um profeta. Não, Jesus não era também apenas um grande mestre da lei, um grande rabi. Não, Jesus era muito mais do que isso. Jesus é o próprio Deus encarnado, que desceu aqui nessa terra, irmãos, para mudar a minha história e para mudar a tua história.
João vai dizer no capítulo 1 do seu livro, do seu evangelho, no versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus. Nada do que foi feito se fez sem a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus não é apenas um profeta, apenas um mestre, apenas alguém com muita influência que pisou aqui nessa terra, muito eloquente. Não, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Lá na carta de Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 2, versículo 9, ele diz que em Jesus Cristo reside toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Lá em Filipenses, também no capítulo 2, a partir do versículo 6, a palavra de Deus vai dizer que mesmo que sendo em forma de Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou, mas ele continua sendo Deus. Ele se esvaziou porque ele se humilhou por mim e por você, mas ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus, e sendo Deus, ele pode te salvar e me salvar. Sendo Deus, ele pode perdoar pecados, os meus pecados e os teus pecados. Sendo Deus, ele pode dizer à enfermidade sai, e a enfermidade sai. Sendo Deus, ele pode dizer para aquele que está morto, reviva agora, receba a vida agora, porque nele estava a vida e ele era a luz dos homens. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nele está a vida, nele está a justiça, nele está a alegria. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós não podemos nos esquecer dessas verdades, porque é isso que nos sustenta e nos fortalece. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus, nós te amamos, nós te glorificamos. Eu amo o dia que Jesus entrou na minha vida, irmãos. Eu amo o dia que Jesus entrou na minha vida e mudou minha história. E eu ousei acreditar, foi nessa verdade, que Ele está vivo, que nós podemos falar com Ele todos os momentos, qualquer dia, qualquer hora, que Ele abriu o caminho, que nós pelo sangue dEle nós podemos entrar nos santos dos santos e falar com Ele e colocar diante dEle as nossas necessidades, porque Ele é Deus. Então o que tem a ver isso, pastor, com o tema levante-se? Irmãos, é muito interessante aqui nesse texto, que a primeira coisa que o Senhor Jesus vai nos despertar para nós nos levantarmos, é nos levantarmos em fé. Nos levantarmos em fé. Evangelho, irmãos, é fé. Diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga impossível. Impossível agradar a Deus. Tudo que fizermos, irmãos, tem que ser por fé, porque só assim nós vamos conseguir agradar a Deus. Pois aquele que crê que Deus, nós temos que crer que Deus existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele dá presentes, galardão são presentes, Ele dá presentes para aqueles que o buscam. Então nós estamos hoje num culto de oração, de libertação, nós temos que exercitar nossa fé, nós temos que crer que Deus hoje tem um presente para as nossas vidas. Quantos creem nisso? Tem um presente de Deus para nós hoje. Se nós não crermos nessas verdades, nós não estaremos agradando a Deus. Tem que ter fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando, irmãos, nessa história que nós acabamos de ler, quando nós vemos 4 homens carregando um paralítico numa maca,
O que chamou a atenção de Cristo Jesus nesse episódio foi a fé deles. Diz o texto bíblico que vendo-lhes a fé, Jesus não viu se ele era bonito, se ele era feio, se ele era rico, se ele era pobre. Jesus não viu se ele falava bem, se ele falava pouco, se ele falava bonito, se ele falava feio. Jesus não viu se ele foi no templo, se ele ofertou, se ele levou o dízimo. Jesus não olhou nada disso. Jesus viu neles a fé. Irmãos, é incrível, porque um evangelho que não nos desperta para a fé, irmãos, não é o evangelho de Cristo. O evangelho muito confortável, o evangelho que quando nós ouvimos ele, não nos faz mexer na nossa cadeira. Quando nós vamos a um culto e ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o evangelho, se esse evangelho, irmãos, não nos deixar sem jeito na cadeira, tem alguma coisa errada, porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo nos desperta a mover, a nos levantar, a fazer algo, não pode ser esse caminho largo, esse evangelho muito confortável, irmãos, que não mexe com a gente, esse evangelho que não exige nada de nós, é mentiroso. O evangelho do Senhor Jesus Cristo exige de nós fé. A fé nos tira do local onde nós estamos, irmãos. A fé tem que nos mover, tem que ter fé. Esses homens tiveram muita fé, porque eles pegaram esse paralítico, subiram com esse paralítico pelo telhado, tiraram o telhado daquela casa. Aqueles homens, esses 4 homens, esses 5 homens, veja bem, será que eles conheciam o dono daquela casa? Imagine você, se fosse a sua casa, de repente você está com Jesus lá, de repente tem um maluco em cima do seu telhado, tirando o seu telhado, para entrar, para ouvir Jesus. Tem que ter fé para fazer essas coisas, tem que ter fé para dar passos, atitude, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Toma cuidado, irmãos, se o evangelho, graças a Deus aqui, nós estamos ensinando para os irmãos um evangelho que nos tira do comodismo, do conforto, que nos desperta, que chacoalha as nossas vidas. Irmãos, tem que ter fé. A mensagem do Senhor Jesus Cristo, se nós dizemos que somos cristãos, se nós dizemos que somos seguidores de Cristo, nós estamos querendo dizer que nós queremos praticar as mesmas coisas que Cristo praticou. Irmãos, a mensagem do Senhor Jesus Cristo é uma mensagem forte que exige de nós fé. Fé. Certa vez Jesus estava ensinando para os seus discípulos, e Jesus começou a dizer para eles: olha, se alguém te ofender, você precisa perdoar o ofensor. E os discípulos perguntaram para ele: ô mestre, quantas vezes? 7? Jesus falou: não, 70 vezes 7. E um dos evangelhos que cita esse texto, os discípulos começam então a declarar: Senhor, ajuda então na minha fé, ajuda-me na minha fé, ajuda-nos na nossa fé, porque precisa ter fé, irmãos, para perdoar pecados, para perdoar quem nos ofendeu, porque afinal de contas essa é a oração que nós aprendemos, né? Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Irmãos, tem que ter fé para dizer que é seguidor de Cristo Jesus, porque Jesus fala assim: vocês devem orar por aqueles que vos perseguem, vocês devem amar os seus inimigos. Tem que ter fé para fazer essas coisas, irmãos. Jesus Cristo, certa vez, ele falou assim: olha, se alguém bater na sua face, oferece a outra.
tem que ter fé para fazer e praticar essas coisas. Esse evangelho muito tranquilinho, não, que isso, meu amigo, não, você não é trouxa não, se alguém te ofender, você tem que dar nele outra, porque você não é bobo não. Estão pregando esse evangelho, ele é mentiroso, irmãos, porque Jesus falou, se te der uma bofetada de um lado, oferece a outra, se te pedir para andar uma milha, anda 2 com essa pessoa, se pedir você a capa, dê também para ele a túnica. Esse é o evangelho, e exige isso de nós, é fé, irmãos, é caminho estreito, isso vai gerar em nós mudança de vida, isso vai fazer as pessoas verem diferença nas nossas vidas. Por isso que muitas vezes os cristãos dizem que cresceu o número, cresce o número, mas cada vez que passa você não vê diferença na sociedade. Por quê? O evangelho do Senhor Jesus exige de nós mudança. Certa vez Jesus deixou os discípulos pregarem o evangelho, e aí os discípulos depararam com a situação, não é fácil não, já tive várias assim, não é brincadeira. Tinha um senhor que tinha um filho, esse filho estava endemoniado, e o demônio possuía ele de tal maneira que ele jogava ele na água, jogava ele no fogo, jogava ele no chão, e era aquela loucura. E os discípulos então foram lá para chamar os discípulos de Jesus, e eles começaram a orar, e nada do demônio sair. Irmãos, de Jesus não dá mole para nós não deu para os seus discípulos e não dá para nós. Jesus falou para eles, por que sois tão tímidos? Ou por que vocês têm tão pouca fé? Está vendo? A questão é fé. Por que sois tão tímidos? E os discípulos, oh meu Deus, Jesus, nós não conseguimos expulsar esse demônio. Não é brincadeira não, viu, irmãos? Olha que você chega lá que você vê, misericórdia, Senhor, ajuda-me na minha fé também. E aí Jesus pergunta o pai pergunta a Jesus, tu podes libertar o meu filho? E Jesus vira para ele assim, tu podes não, tudo é possível para o que? Tudo é possível para o que? Tudo é possível para o que? Quantos creem aqui? Só que aquele pai não falou isso não, ele falou assim, Jesus, ajuda-me na minha fé. É melhor ser verdadeiro, né? Ajuda-me na minha fé. E Jesus só deu uma ordem, o demônio saiu. É preciso fé, irmãos, para nós declararmos libertação na vida das pessoas. É preciso nós exercitarmos essa nossa fé, essa autoridade que Cristo Jesus nos deu. Jesus falou, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele faz a promessa, eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos acreditar nessas coisas, que Jesus está conosco. É preciso fé. Jesus falou, ide, pregai o evangelho, os sinais vão acompanhar os que... Não, peraí, já está todo mundo dormindo, não, misericórdia. Os sinais vão acompanhar quem? Quem? Eu quero ver sinais através da minha vida. Eu tenho falado isso com Jesus todo dia. Jesus, se for falta de fé, ajuda-me na minha fé. Eu quero ver sinais, eu quero ver as pessoas sendo libertas, curadas, transformadas. Eu quero declarar libertação. Eu quero ver as pessoas sendo salvas para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero os meus familiares libertos para a glória do nome de Jesus. Eu quero os sinais acompanhando a minha vida, porque os sinais, irmãos, não é apenas para os pastores, não é apenas para os líderes de célula. Os sinais é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. O que agradou Jesus quando esses
4 homens desceram com aquele paralítico, foi a fé deles. A fé deles mexeu com Cristo Jesus. E Jesus vira então para aquele moço e diz: filho, estão perdoados os teus pecados. E como duvidaram de Jesus, aqueles escribas, Jesus então disse: o que é mais fácil dizer, estão perdoados ou levanta e anda? E Jesus fala: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, autoridade sobre a terra. Ele vira então para o paralítico e diz: levante-se e anda, toma a tua cama, a tua fé te salvou. O que o Senhor Jesus espera de cada um de nós todos os dias, irmãos, e é o que Ele diz para mim e para você hoje: levante-se em fé na presença do Senhor Jesus Cristo. O mundo está difícil, irmãos, estão bombardeando a nossa fé, estão colocando dúvidas em tudo, estão colocando dúvidas na palavra de Deus, estão colocando dúvidas naqueles que estão proclamando a palavra de Deus. O mundo está trabalhando para que verdadeiramente aquilo que Cristo falou se cumpra na vida de muitos. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. No final dos tempos, muitos se apostatariam da fé. Então, irmãos, é preciso nós guardarmos, sobre tudo que nós precisamos guardar, guarde. Nós precisamos guardar a nossa fé no Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus, simples, essa fé pura, simples, sem muito rodeio, sem muita firula, simples, no nome do Senhor Jesus Cristo. É a fé que eu cresci vendo a minha mãe pregar, dobrar os seus joelhos, orando por mim, orando pelos meus irmãos, e hoje nós estamos os 3 servindo a Deus e glorificando o nome do Senhor. Essa fé simples, irmãos, que Jesus está procurando em nossos corações, essa fé simples, sua, minha. Você que pegou o óleo aqui na igreja, ore pelo seu vizinho, ore por alguém que está enfermo, não fique esperando pastor, não fique esperando líder, não, é você que se levanta em fé e declara no nome do Senhor Jesus, cura, restauração, libertação. Eu tenho declarado isso na minha rua: Senhor, no nome de Jesus, todos os dias, salva meus vizinhos da frente, salva meus vizinhos da direita, da esquerda, de trás, Senhor, no nome de Jesus, convida eles para a célula, e em nome de Jesus Cristo, é isso que eu quero ver, os sinais do Senhor acompanhando a minha vida, acompanhando a minha família, sobre a minha parentela, no nome de Jesus. E Jesus está nos chamando: levante-se em fé, para servi-lo, para adorá-lo, para consagrar a sua vida para Ele, porque só os que se levantam e tomam atitude em fé é que podem ouvir do Senhor Jesus: vai, a tua fé te salvou. Se aquele paralítico, junto com aqueles 4 homens, não tivesse tomado essa atitude, abrido o telhado, descido com o paralítico, eles não teriam ouvido: vai, a tua fé te salvou. Levante-se em fé, em nome de Jesus.